Existe um detalhe curioso sobre Jumanji. Quem assistiu ao filme provavelmente lembra dos rinocerontes, dos macacos bagunceiros, dos crocodilos, da casa que virou uma selva. Mas o ingrediente principal deste filme não está na tela, e sim na nossa imaginação. Em 1995, enquanto os efeitos digitais ainda engatinhavam, Jumanji fez milhares de crianças acreditarem que um simples jogo de tabuleiro poderia transformar a cidade inteira numa selva. Era impressionante, era assustador e parecia real. Mas o que ninguém sabe é que os bastidores desse filme foram tão fascinantes quanto a própria história. Robin Williams improvisava todos os dias e as crianças do elenco nunca sabiam o que ele iria fazer na próxima tomada. Animais mecânicos dividiam espaço com os efeitos digitais mais avançados para aquela época, e até hoje o filme consegue emocionar pessoas no mundo inteiro. Bem-vindos a mais um Cinéfilo Curioso, eu sou Marilene Mello e hoje nós vamos abrir de novo a caixa de Jumanji, mas desta vez nós vamos saber tudo que está escondido por trás das câmeras. Muito antes de fazer sucesso nos cinemas, Jumanji nasceu como um livro. O escritor e ilustrador Chris Van Allper publicou uma pequena história ilustrada que rapidamente chamou a atenção. No livro, dois irmãos encontram um misterioso jogo de tabuleiro. A cada jogada apareciam animais selvagens e acontecimentos cada vez mais perigosos. A única maneira de acabar com o caos era simples: terminar o jogo. O livro tinha pouco mais de 30 páginas, mas tinha uma qualidade que Hollywood adora, uma ideia brilhante. Durante anos, vários estúdios tentaram fazer a adaptação do livro, mas existia um problema. A tecnologia da época não permitia que se fizessem todos aqueles animais e aqueles acontecimentos de maneira convincente. Era um projeto ambicioso demais. Mas no início da década de 1990, com o avanço dos efeitos especiais digitais e o sucesso de Jurassic Park no cinema, os produtores achavam que seria possível fazer o filme de Jumanji. Mesmo assim, o roteiro precisou ser completamente reinventado. No livro, Alan Parrish sequer existia, nem Sarah adulta, nem Van Pelt, nem a cidade destruída. Tudo isso foi feito para as telonas. Foram justamente essas mudanças que transformaram uma simples história infantil em uma aventura para toda a família. E não havia um ator melhor para fazer o protagonista do que Robin Williams. No início dos anos 90, Robin Williams já era um dos artistas mais queridos do mundo todo. Ele emocionou pessoas com a Sociedade dos Poetas Mortos, fez milhares de pessoas sorrirem com uma babá quase perfeita e demonstrou o seu talento dramático em vários outros filmes. Mesmo assim, algumas pessoas estranharam quando o nome dele foi associado a uma história baseada em um livro infantil. Parecia um projeto pequeno demais para um astro muito grande, mas Robin Williams enxergou naquela história muito mais do que um simples filme de aventura. Ele enxergou uma história sobre infância, sobre superação de medos e principalmente sobre recuperar o tempo perdido. Talvez por isso Alan Parrish tenha se tornado um dos personagens mais humanos do ator. O Robin fez do Alan Parrish não um adulto preso dentro de um jogo, mas sim uma criança tentando encontrar uma maneira de voltar a viver. E isso aparece em cada olhar, cada sorriso. É muito difícil imaginar qualquer outro ator naquele papel. Quando Jumanji começou a ser produzido, Hollywood vivia uma verdadeira revolução. Jurassic Park tinha mostrado ao mundo que os computadores já eram capazes de criar criaturas digitais convincentes.
Mas em 1995 o CGI ainda era extremamente caro e havia ainda muitas limitações. Então a equipe de Jumanji resolveu usar várias técnicas misturadas para fazer o filme, e foi justamente isso que fez com que o filme envelhecesse tão bem. Mas nem tudo era computador. Hoje poderíamos imaginar que todos os animais do filme foram criados digitalmente. Mas isso não é verdade. As cenas utilizam uma mistura de efeitos digitais produzidos pela Industrial Light e Magic, animatrônicos em tamanho real, bonecos mecânicos, maquiagem, cenários práticos, miniaturas, efeitos de cabo e muita criatividade. Alguns animais foram realmente feitos por computador, como a manada de rinocerontes, elefantes e zebras atravessando a casa. Na época, essa sequência foi considerada uma das mais complexas já criadas. Mas outros animais existiam fisicamente no set, como a planta carnívora, por exemplo. Ela realmente tinha efeitos mecânicos que se moviam. O mesmo acontecia com os insetos gigantes. Isso fazia diferença para os atores, eles não precisavam imaginar tudo. Realmente havia um objeto gigante se movendo na frente deles, por isso algumas reações ficaram tão reais. Grande parte do filme foi gravada em estúdio. A casa dos Parrish não era só apenas um cenário bonito, ela foi construída para ir sendo transformada ao longo da história. Cada cômodo precisava sofrer alterações conforme o jogo avançava. Paredes quebravam, vidros explodiam, plantas invadiam as escadas, a água inundava alguns ambientes e havia lama por todo lado. A equipe de cenografia passava horas reconstruindo tudo depois de cada cena. Em alguns dias, uma única sequência tomava toda a jornada de gravação. E nos bastidores, Robin Williams continuava sendo Robin Williams. Se existe uma palavra que todos usavam para descrever o ator, esta palavra era generosidade. Kirsten Dunst tinha apenas 13 anos e Bradley Pierce tinha 12. Para duas crianças trabalhando com um dos maiores astros do cinema mundial, seria natural sentir medo, mas aconteceu justamente o contrário. Anos depois, os dois contaram que Robin fazia de tudo para que eles se sentissem à vontade. Durante os intervalos, ele contava história, fazia brincadeiras, imitava vozes, criava personagens. Todo intervalo era um verdadeiro show de comédia. Bradley Pierce lembrou que Robin nunca tratou o elenco infantil como se fossem crianças incapazes. Ele os tratava como colegas de trabalho. Kirsten Dunst diz que aprendeu muito observando Robin trabalhar. Ela disse que ele tinha uma energia contagiante e era impossível ficar triste perto dele. Os produtores logo descobriram que seria impossível fazer Robin Williams seguir exatamente o roteiro. Sempre tinha uma expressão diferente, uma piada, uma reação completamente nova. Muitas dessas improvisações acabaram entrando no filme. A equipe já mais ou menos esperava por isso. Eles deixavam as câmeras gravando mesmo depois do corta, porque era impossível saber quando Robin Williams faria alguma coisa genial. Esse estilo espontâneo acabou deixando o personagem Alan Parrish muito mais humano, porque Robin reagia como qualquer pessoa reagiria, com medo, com surpresa e principalmente com humor, mesmo quando tudo parecia estar dando errado. Existe uma curiosidade que poucas pessoas notam quando assistem o filme pela primeira vez. O ator Jonathan Hyde interpreta o rígido empresário Sam Parrish, pai de Alan, e também o impiedoso caçador Van Pelt, e isso tem um motivo. Segundo o diretor Joey Johnston, Van Pelt representa o maior medo de Alan, o pai autoritário que sempre cobrou perfeição do filho. Ao escalar o mesmo ator para os dois papéis, o filme transforma esse medo em algo quase psicológico. É um detalhe sutil, mas muda completamente a forma como enxergamos a história.
A mistura de efeitos digitais, efeitos práticos, atuações espontâneas e cenários gigantes fazem com que Jumanji continue encantando as novas gerações. Mais de 30 anos depois, o filme parece ainda transmitir uma realidade que nem sempre se consegue usando somente o computador. E isso não aconteceu por acaso. Foi o talento de artistas, técnicos e artesãos que construíram aquela aventura peça por peça. Mas tem alguém que deixou uma marca ainda mais profunda do que os efeitos nesse filme. A história mais emocionante envolvendo Robin Williams aconteceu justamente quando as câmeras foram desligadas. Robin Williams ajudou muitas pessoas durante a gravação de Jumanji, e isso se reflete nas homenagens que ele recebia mesmo décadas depois, e também explica por que Jumanji continua encantando pessoas de todas as idades, mesmo 30 anos depois. Quando as gravações de Jumanji terminaram, a equipe já sabia que tinha feito um filme especial e acreditavam que aquela aventura emocionaria crianças e adultos por muito tempo. E isso talvez se deva a Robin Williams, ele não foi somente um protagonista. Diversos integrantes da produção contaram que Robin Williams fazia questão de conhecer todos pelo nome. Ele conversava com os eletricistas, cumprimentava os operadores de câmera, brincava com os maquiadores e fazia questão também de agradecer o trabalho daqueles que nunca apareciam diante das câmeras. E esse comportamento não era nenhuma estratégia de marketing, era simplesmente a maneira como Robin Williams enxergava as pessoas. Existe um detalhe curioso quando assistimos Jumanji depois de adultos. Quando éramos crianças, prestávamos atenção nos animais, na aventura, no suspense, mas depois de rever esse filme é impossível não notar uma história diferente. Alan Parrish perdeu a infância, perdeu os pais, perdeu 26 anos da sua vida, e ainda assim, quando ele encontra Judy e Peter, a sua maior preocupação não foi fugir, foi ajudá-los, protegê-los. Talvez aí Robin Williams apareça muito mais do que Alan Parrish. Porque essa generosidade não parecia atuação, parecia algo que vinha naturalmente dele. As crianças cresceram e Bradley Pierce comentou que ele aprendeu muito mais com Robin Williams do que em qualquer curso de interpretação. E a Kirsten Dunst lembra das filmagens com muito carinho. Segundo ela, Robin transformava um ambiente cansativo em um lugar divertido. Se ele percebesse que eles estavam cansados ou com medo, ele logo começava a fazer brincadeiras, imitava vozes engraçadas e logo todos estavam sorrindo. Para os dois, trabalhar com Robin Williams foi o maior privilégio das suas carreiras. Em agosto de 2014, o mundo recebeu uma notícia devastadora. Robin Williams morreu aos 63 anos. A comoção foi imediata. Milhões de fãs prestaram homenagens. As pessoas começaram a rever seus filmes e Jumanji começou a ser um dos mais procurados. Talvez as pessoas quisessem reencontrá-lo, pelo menos por algumas horas. Quando Jumanji Bem-vindo à Selva começou a ser produzido, muitas pessoas ficaram apreensivas. Como fazer uma continuação de Jumanji sem desrespeitar Robin Williams? Então, os produtores tiveram uma ideia. Os novos personagens encontram vestígios da passagem de Alan Parrish, o seu abrigo, os objetos que ele usou para sobreviver tantos anos na selva. Nós não vemos Robin Williams, não ouvimos a sua voz, mas essa é uma forma delicada de dizer Alan Parrish está presente, ele sempre estará. Sempre fará parte dessa história. Existe uma curiosidade emocionante. Alan é um menino curioso, cheio de sonhos. Quando ele retorna da selva, ele já é um homem adulto, mas basta encontrar Sarah para voltar a ser aquele menino.
Robin Williams tinha essa mesma capacidade, mesmo sendo adulto, mesmo vivendo personagens dramáticos, ele nunca deixou de ter aquele olhar infantil, aquele sorriso no rosto sempre pronto para oferecer. E talvez isso tenha feito tantas pessoas se afeiçoarem a ele. Existe uma frase em Jumanji que diz: uma aventura para aqueles que buscam encontrar um caminho para deixar seu mundo para trás. Quando éramos crianças, pensávamos que aquela frase se dirigia apenas ao jogo. Hoje, sabemos que ela também fala do cinema. Porque um grande filme faz exatamente isso. Faz que a gente esqueça, pelo menos por 2 horinhas, dos problemas, das contas, das preocupações. Durante esse tempinho voltamos a ser criança. E Robin Williams foi um ator que, como nenhum outro, conseguiu passar essa sensação, esse sentimento, tantas vezes em tantos papéis diferentes. E justamente por isso ele foi tão especial. Os efeitos podem envelhecer, as roupas podem denunciar os anos 90, mas Jumanji nunca envelhece. Isso porque ele é feito com uma coisa que nenhum efeito especial, nenhum computador, nenhuma inteligência artificial pode criar: alma. E Jumanji tem alma do início ao fim. Por isso que quando ouvimos aqueles tambores, hoje sorrimos, voltamos para a infância e talvez acreditemos que algumas aventuras realmente nunca terminem. E para você, qual é a curiosidade mais marcante do filme Jumanji? Você conseguiu assistir ao filme nos cinemas? Deixa aqui para mim nos comentários, deixa também o teu like, se inscreve no meu canal e compartilha com alguém que, como você, tinha medo de encontrar um tabuleiro como aquele. Muito obrigado por ficar comigo até o finalzinho do vídeo e até o próximo Cinéfilo Curioso.